Eu ministrei uma vez numa igreja e veio no meu coração uma necessidade. Eu acho que uma primeira necessidade de um ser humano. Todo mundo sabe que a criança vem sem nenhuma informação. Quem coloca somos nós, pais, ou as pessoas que nos educam, né? Um tio, uma avó, um avô, né? Um irmão mais velho. Aquele que Deus permitiu ficar responsável por você. E eu ministrando, veio muito forte no meu coração naquele dia. O primeiro direito de um ser humano, querido, é ser educado. Por conta dessa condição dele ter vindo sem nenhuma informação. Quem que coloca? É um adulto que cuida dele. Então, na maioria das vezes, querido, não é ensinado para esse ser humano em tempo oportuno como ele se comportar no sentido de valores espirituais, emocionais, valores éticos, valores morais. Não é ensinado. Passa desapercebido na vida desse ser humano. Quando ele faz X idade, a sociedade, os familiares e todos à volta dele cobra como se ele tivesse recebido tudo. Então, se você ouvir alguém que deu muito errado na vida, procure saber o histórico dele. Procure saber a estrutura de vida que ele recebeu. Ou o pai estava preso, a mãe nas drogas, o vô era muito idoso e não dava conta. E aí, se vocês forem observar e entender, é um sobrevivente. Só que chega na idade de 18, 19 anos, todo mundo cobra como se ele tivesse recebido a melhor estrutura de vida. E nem sempre acontece, querido. Que nós temos exceções? Nós temos exceções. Tem família que ajuda, educa, e ainda assim, quando a pessoa cresce, ela não quer. É uma outra situação. Mas na maioria das vezes, são seres humanos que não receberam ajuda necessária para um crescimento saudável. E aí entra a igreja nisso tudo. Como parte do quê? De resgatar essa vida, de ajudar essa vida e dar uma nova condição. Então, o nosso papel como igreja no social é muito importante também, queridos. Viu? Esse foi um parênteses que eu abri aqui, para que você, quando ouvir, ver alguém muito errado na vida, procure saber sobre ela. A maioria das vezes, ela não teve a mesma sorte, o mesmo cuidado, o mesmo preparo que você. Ela não teve uma pessoa que cuidou dela, que investiu nela, que acreditou. Então, nosso papel como igreja também é interceder em favor dessas pessoas. E não só criticar, e não só julgar. Tá bem? Então, a gente estava falando, voltando aqui à nossa palestra, nós estávamos falando sobre, então, como que eu vou administrar essas emoções que eu tenho no meu dia a dia. Você precisa considerar, você precisa se perceber. Por que eu estou assim? Deu alguma coisa errada? Irmãos, quando derem alguma coisa errada ou acontecer alguma coisa muito triste, tranquilo você sentir tristeza. As emoções, elas fazem parte, elas nos permeiam. Mas como eu lido com essas emoções que vão fazer toda a diferença. Se você perder um ente querido, natural você se entristecer e fique triste. Mas viver na tristeza que é o problema. Se você projetou alguma coisa e não deu certo, você está frustrado e aborrecido, está tudo bem, você é ser humano, está tudo bem essas emoções. Mas ficar dentro disso por muitos anos, que é o problema. Eu me decepcionei com alguém, está tudo bem, a decepção faz parte, porque você não esperava uma situação e ela aconteceu. Mas ficar nisso que é o problema. Tem tempo para tudo. Reconhecer as suas emoções são importantes. E avaliá-las também são muito importantes. Você não pode dar nem mais e nem menos para ela. Considerar o que realmente aconteceu, dar o tom da situação com honestidade. Não dizer, não fazer-se de vítima, não dizer que é o outro, porque tem situação e tem pessoas que tudo é o outro. Né? Meu filho é o outro, minha filha é o outro. Não, queridos. A gente precisa ser o quê? Honestos com as nossas emoções. Só assim você vai conseguir administrar e reconhecê-las. Por que eu estou falando tudo isso? Porque você tem que despertar como é que eu sou como pessoa. Como é que as pessoas dizem
que eu sou? Como é que as pessoas me veem? As pessoas me veem como estourado? As pessoas me veem como impaciente? Eu tenho uma maneira de me observar, queridos. Quando alguém fala assim, nossa, Rô, você tá chata. Eu falei, opa, será? Aí vem, né, outra situação, nossa, que chatice. Impossível duas pessoas dizerem a mesma coisa e eu não perceber. Então, como é que as pessoas me veem? Será que dá tempo de melhorar? Será que dá tempo de mudar? Lógico que dá, queridos. Enquanto a gente estiver respirando, tem como a gente melhorar para que a nossa volta, as pessoas que convivem conosco, vivam bem conosco. Isso é muito importante. Ok? Então, se você sabe o que é emoção, se você consegue reconhecer, isso é treinamento, queridos, não é de um dia por outro. Hoje é um despertamento para a sua vida, para você entender que tem jeito de administrar a forma que eu sou. Eu não gosto muito da forma que eu sou, irmã Rô. Tem como você melhorar isso. Então, procure vídeos, procurem livros, procurem matéria na internet. Tem um monte de coisa que ajuda. Se vocês precisarem de alguma indicação, eu posso fazê-lo. Tá? O importante é o quê? Que hoje, mais uma vez, Deus nos dá a oportunidade do despertamento para uma auto-melhora. Para mim, em primeiro lugar, e depois extensivo à minha família e às pessoas à minha volta. Então, eu sei o que é emoção. Eu consigo reconhecer essas emoções e eu vou começar a trabalhar as emoções que mais me incomodam e que as pessoas dizem que eu as tenho. Ok? Então, esse é o primeiro passo. Por quê? Se você não sabe nem reconhecer as suas emoções, como que você vai administrar a educação dos seus filhos? O tema não é como administrar emoções e construir relações entre pais e filhos. Então, se você não consegue dominar as suas emoções, como que você vai conseguir compreender as emoções dos seus filhos? E se você tem filho, queridos, adolescente, só a graça de Deus. Essa fase é puxada. A Maria tem 23, o Caio tem 17. Maria, já passei um pouco com ela, o Caio eu sou quase. Mas homens, vocês me desculpem, vocês demoram um pouquinho mais, né? Vocês são um pouquinho mais lentos nessa maturidade. E eu consigo compreender por quê. Porque a mãe, né? A nossa cultura brasileira é tudo a mãe, né? A mãe. Aí acaba que casa é a esposa, aí você tem que tomar todo um cuidado, porque senão a esposa vira mãe, isso não é bom para a relação, né? Enfim. Então o homem, ele tem tendência a amadurecer um pouco mais demorado. E eu costumo brincar lá em casa que a hora que eu terminar de educar o Caio, eu perceber que a maturidade chegou na vida dele, eu vou festejar. Ah, eu vou para um canto, eu vou festejar, porque eu vou falar, combati o bom combate. Queridos, é muito, muito difícil essa arte de educar. É prazeroso, é um amor assim, que só quem é pai sabe dizer, e parece que o filho chega no seu braço e fala assim, nossa, o que eu fiz, né? Gente, é um medo, mas ao mesmo tempo é uma completude. Aí você consegue entender o amor incondicional de Deus por você, dando o filho dele para resgatar a sua vida, porque é valioso demais, é precioso demais, né? E eu sinto muito se tem irmãos aqui que chegaram a perder seus filhos, porque deve ser uma dor muito doída. O ciclo da vida é o quê? Eu enterrar os meus pais, mas quando os pais enterram os filhos, deve ser muito difícil, por conta desse amor aflorado em nós por eles, né? Então, a adolescência é uma fase muito difícil, tanto para o filho quanto para os pais. Então, por isso, a minha preocupação hoje em fazer vocês entender por que você reconhecer as suas emoções e saber aplicá-las é tão importante, né? E dentro disso, querida, a gente tem a inteligência emocional, é esse reconhecimento que eu acabei de falar com vocês, e a gestão emocional. A inteligência emocional, o próprio nome diz, inteligência, reconhecer quais as emoções que me permeiam. A gestão emocional é quando eu sei aplicar essas emoções. Estou muito bravo hoje. É dia de eu fazer alguma coisa? Não. Estou impaciente.
É dia de eu ir em algum lugar, eu sei que lá é mais difícil a convivência? Não. Então a gestão emocional vai fazer você trazer, vai te trazer esse entendimento. Então você se reconhece como você está. Isso é inteligência emocional. E você começa a gerir, a administrar, a reconhecer, a entender o que é isso. Isso é gestão emocional. Ok? Então você vai ter que aprender isso para ter paciência com o seu filho, para ter paciência com a sua esposa, para ter paciência com o seu esposo, para ter paciência com a sogra, para ter paciência com a nora. Por quê? Todas as relações são importantes.